Olá pessoal, vou falar um pouquinho sobre transtorno esquizoafetivo, diagnóstico e tratamento. Meu nome é André, eu sou médico pela UFMS. Bom, o transtorno esquizoafetivo é um transtorno do pensamento do espectro da esquizofrenia. Portanto, caracteriza-se pela presença de sintomas de psicose, mas também há a presença de sintomas do humor. E esses sintomas do humor eles devem ser significativos. Bom, como diferenciá-lo então da esquizofrenia, seu principal diagnóstico diferencial? Bom, tem alguns critérios. O primeiro deles seria justamente a coexistência de sintomas de psicose e de humor, desde que esses sintomas do humor sejam significativos e durem, né, a maior parte da doença, ou seja, a duração dos sintomas do humor significativos ocorrem na maior parte da duração total da doença. Então, quando a gente junta essas três características, esses três critérios, conseguimos fazer o diagnóstico diferencial. Falando do diagnóstico em si, né, pelo DSM-5 e o CID-11, a gente tem basicamente o que eu falei no slide anterior, com algumas ressalvas aqui. Então, o primeiro critério seria justamente a presença de episódios maníacos ou depressivos na maior parte da duração total da doença. Como a gente acabou de falar, né? Mais de 50% da duração total da doença é caracterizada pela ocorrência de episódios de humor, sejam eles maníacos ou depressivos, né? Seja lá na fase ativa ou residual da doença, não importa. Sintomas de humor devem ser significativos e devem ocorrer na maior parte da duração total da doença. Além disso, temos dois períodos distintos de apresentação. O primeiro deles seria a presença desses episódios maníacos e depressivos que coexistem com critérios completos para a esquizofrenia, ou seja, os sintomas de psicose, né? O primeiro período da doença, deve haver dois períodos distintos. O primeiro é aquela coexistência. Sintomas maníacos ou depressivos, que vão ocorrer na maior parte da doença e de forma significativa, junto com critérios completos para a esquizofrenia, concomitância. Aqui uma ressalva, a única diferença aqui do DSM e para o CID-11, a diferença considerável seria que o CID-11 coloca que esses episódios de humor e os episódios de psicose não precisam necessariamente coexistirem no tempo, no mesmo instante, no mesmo momento, mas pode haver um intervalo breve entre eles, para ser considerado também como o primeiro período necessário. O segundo período necessário seria exatamente a ocorrência de sintomas de psicose, como delírios ou alucinações, em um momento em que não há episódio de humor. A gente sabe que o episódio do humor, eles são significativos e ocorrem na maior parte da doença. Mas quando não ocorrerem, em um determinado momento em que há ausência de episódios do humor, devemos, né, observar pelo menos 2 semanas de delírios ou alucinações. Bom, com esses critérios, então, podemos fechar o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. E agora podemos tratar, né? O tratamento como base, né, a gente faz na psiquiatria, pode envolver fármacos, psicoterapia e apoio comunitário. Aqui não é diferente. Frequentemente devemos empregar fármacos, indicar psicoterapia e principalmente o apoio comunitário. O tratamento farmacológico ele pode ser direcionado para dois tipos, né, do transtorno do humor, ou melhor, né, dos episódios de humor. Quando há episódio do humor tipo maníaco predominante, a gente vai abordar então com antipsicótico de segunda geração, né, que também vai ajudar nos sintomas de psicose. E, se necessário, podemos acrescentar, então, associar, né, o lítio, a carbamazepina ou valproato, ou seja, um estabilizador do humor. A carbamazepina como anticonvulsivante, mas também como um bom estabilizador do humor.
Inclusive, na fase de manutenção da doença, a carbamazepina é um dos medicamentos que podem ser empregados. Boa resposta. Não há um tratamento específico definido para o transtorno esquizoafetivo. Mas, quando pensamos o tipo maníaco como predominante, um tratamento indicado seria esse. Quando o tipo depressivo ele sobressai, vamos, primeiramente, empregar um antipsicótico de segunda geração. Aqui tem alguns antipsicóticos que podem ser empregados, né, inclusive no tratamento do transtorno do humor, transtorno depressivo, por terem uma ação antidepressiva também, como a quetiapina. Então, um antipsicótico de segunda geração que poderia ser empregado aqui, bem empregado, né, seria a quetiapina. Bom, você vai fazer isso primeiro, um antipsicótico de segunda geração. Quando há a estabilização dos sintomas psicóticos positivos, né, eles se estabilizaram os sintomas psicóticos, você pode até introduzir um antidepressivo propriamente dito, porque você já está com antipsicótico. Deu uma controlada nos sintomas psicóticos? Sim. Como a gente está pensando no tipo depressivo como predominante nesse momento, podemos introduzir um antidepressivo, mas isso se for necessário. Né? Se necessário, a gente emprega um antidepressivo, se realmente há uma depressão com indicação de tratamento. Porque introduzir antidepressivos, né, quando pode fazer uma virada maníaca, a gente tem que ter muita cautela, que é o caso, né? Então, podemos ficar só com antipsicótico de segunda geração, escolher um daqueles que tem uma ação antidepressiva. Uma coisa muito importante é o alto índice de suicídio e de intervenções de emergência do transtorno esquizoafetivo. E podemos prevenir tanto o suicídio quanto os casos mais graves, intervenção de emergência, com alguns antipsicóticos. Por exemplo, a clozapina, olanzapina, a risperidona, todos eles têm sua eficácia. Entretanto, os últimos estudos têm mostrado que a clozapina seria o mais eficaz, né, para essa indicação, para a prevenção de suicídio e outras intervenções graves. A clozapina mais ou menos nessa dose de 270 mg dias. Aqui eu coloquei um dos estudos que trazem, né, uma comparação com a clozapina e com a olanzapina, mostrando que a clozapina se mostrou mais eficaz. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. As referências utilizadas foram essas aqui. E é isso. Muito obrigado.